Olá, tudo bem? Eu quero estar compartilhando uma palavra que Deus ministrou ao meu coração dias atrás e eu já trouxe essa palavra para a igreja, mas eu creio muito que quando Deus libera uma palavra, uma revelação ao coração de alguém, é possível que muitas outras pessoas sejam alcançadas pela mesma revelação, pelo mesmo derramamento de graça, de poder. E desde o princípio, quando Deus começou a falar comigo nesse texto de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 em diante, eu senti que muitas pessoas podem ser beneficiadas com essa palavra. Eu intitulei essa palavra com a seguinte pergunta: o que você está vendo? Nesse texto estava acontecendo uma guerra entre o povo de Israel e o povo sírio. O rei de Israel, ele estava ali enfrentando uma batalha contra o rei da Síria. E é muito interessante porque o povo sírio, o rei da Síria, ele além de guerrear naturalmente com todas as armas, estratégias e artimanhas que ele estava guerreando numa guerra normal, ele estava tendo que guerrear contra um homem de Deus, um homem que estava posicionado e um homem que estava vendo muito além do que todas as outras pessoas podiam ver. O relato do texto nos conta que em determinado momento o rei da Síria viu que não adiantava ele criar estratégias, porque todas as suas estratégias eram combatidas, todas elas eram descobertas e sabotadas. E chega um momento, ele diz assim para o seu povo: vocês não vão me contar, não? Quem dos nossos está denunciando, nos entregando ao povo de Israel? Então um dos seus disse: olha, meu rei, não há nenhum de nós que esteja trabalhando contra o Senhor, mas é um homem chamado Eliseu que relata ao rei de Israel até as palavras que você fala lá no teu quarto. E então o rei da Síria, muito furioso, ele pega o seu exército e ele então articula uma forma de pegar, de enfrentar o povo de Israel e vencê-lo. Ele prepara o seu melhor exército e ele quer atacar agora o povo de Deus. Porém, eu falei no início que um homem de Deus estava ali e ele via aquilo que a maioria não estava vendo. Às vezes esse é o grande segredo de um povo vitorioso: enxergar aquilo que só Deus pode mostrar. E o nosso momento, o momento que nós estamos vivendo, é muito propício para isso. Mas continuando na história, a Bíblia diz que o servo de Eliseu se levanta bem cedo. O servo de Eliseu se levanta e observa que naquela manhã um grande exército inimigo, o exército da Síria, havia cercado o seu povo. Eles estavam ali com muitos carros, muitos cavalos e não haveria a menor chance de conseguir vencê-los. Porém, a Bíblia diz que Eliseu chega perto do seu servo e diz assim: não tenha medo. Maior e muito mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E a Bíblia fala no versículo 17 do capítulo 6 de 2 Reis: Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou
e viu as colinas cheias de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Agora o servo podia enxergar o que realmente estava acontecendo. Nós estamos vivendo um tempo difícil, nós estamos vivendo um tempo diferente de tudo que já vivemos. Desemprego, nós estamos vendo aí a ameaça da economia, guerras políticas acontecendo no nosso país. E o que pode acontecer é que muitos de nós podemos estar realmente vendo só aquilo que naturalmente está acontecendo. Porque eu quero te chamar a atenção para duas coisas importantes. A primeira delas, o cenário de pressão altera a nossa visão. Quando a gente está preocupado, quando a gente está com pressa, quando a gente está debaixo de uma pressão, debaixo de uma situação em que você sai do seu normal, a sua visão é afetada. Como a visão do servo de Eliseu foi. Ele estava ali debaixo de uma pressão. Era uma guerra que estava prestes a acontecer e ele não conseguia ver nada além do que ele já havia visto a vida inteira. Cenário de guerra era o que ele tinha ali na sua mente. Então ele não conseguia ver nada além disso. Ele não conseguia ver o Deus de Israel se posicionando a favor do povo de Deus. Até que um homem de Deus orou e disse: Senhor, abre os olhos dele. Abre os olhos deles para que ele veja quanta providência, para que ele veja o tamanho do exército que agora vai guerrear ao nosso lado. Quem sabe você que está assistindo esse vídeo está assim e está vivendo. Você só consegue ver a situação difícil que o seu lar, que os seus familiares estão passando, que a sua empresa está passando. Você não consegue enxergar nada além disso. E é natural. Mas eu estou aqui para te dizer que, segundo a palavra de Deus, há uma outra forma de olhar, há uma outra forma de ver, e você pode ser beneficiado com isso. A segunda coisa importante que eu preciso te falar é que o nosso cérebro, ele trabalha sempre com as informações que ele já tem. Ou seja, você cresceu, você viveu já algumas crises e por elas serem tão diferentes daquelas que a gente está vivendo agora, você só consegue imaginar até onde você experimentou. Então, o que existe dentro da tua mente são cenas, são fatos, são falas, são visões de coisas que você já viveu. E quando você começa a viver algo novo, algo que você nunca experimentou, às vezes o medo aumenta. Às vezes as incertezas aumentam. Porque você pensa assim: já vivi coisas difíceis, mas não como agora. Pois eu quero te dizer, em nome de Jesus, que tudo isso que nós estamos vivendo nesse tempo, existe um grande, maravilhoso e poderoso propósito, que nós não sabemos, que nós não conhecemos. O servo de Eliseu também nunca havia vivido, talvez, uma afronta tão grande. Uma situação onde ele pensava: agora não, até aqui a gente deu jeito, agora não vamos dar mais. Pois foi naquele momento que um milagre maior, que um milagre mais expressivo aconteceu. Você está preparado para isso? A pergunta de hoje é: o que você está vendo nesse momento, nesse cenário atual? O que você está vendo? Porque o servo de Eliseu teve uma experiência sobrenatural. Ele caminhava com alguém que via mais do que ele. E é muito importante que nesse momento você caminhe com pessoas que tenham uma fé maior do que a sua.
Você caminhe com pessoas que enxerguem mais do que você enxerga, porque elas poderão ser um instrumento de Deus na sua vida. Existem 3 formas de você caminhar por uma visão sobrenatural. A primeira delas é se Deus te der uma visão sobrenatural. Eliseu tinha visão sobrenatural e era Deus quem dava para ele. Noé recebeu de Deus uma visão sobrenatural para construir aquela arca, para saber o que viria pela frente, e ele passou uma grande parte da sua vida movido por aquela visão. Da mesma forma, José recebeu de Deus uma visão, e mesmo no processo difícil que ele passou na sua vida, ele viveu e passou pelos momentos difíceis apoiado naquela visão. Então, às vezes Deus dá, mas às vezes Deus não dá. E a gente não conhece os critérios que Ele usa para dar a alguns uma visão e para não dar a outros uma visão. Mas, em todos os momentos, Ele está conosco, instigando a termos fé. A segunda forma de nós nos movermos uma visão sobrenatural é se Deus der para alguém uma visão a teu respeito. E essa pessoa, movida pelo Senhor, ela poderá te entregar uma profecia, uma visão, um recado de Deus para a sua vida, que foi revelado a ela. Olha só, biblicamente falando, Ana. Deus não revelou a Ana em nenhum momento que ela teria um filho, que ela poderia ficar tranquila que no momento certo ela engravidaria. Não! Ela passou anos de angústia porque ela queria um filho. Ela viveu pressionada pela sociedade que cobrava da mulher que desse filhos, que gerasse filhos. E ela fazia a sua parte, ela adorava Deus, ela se rendia ao Senhor, até o dia em que ela foi ao templo. Ela foi julgada, tida como embriagada por causa da sua grande angústia. E ali o sacerdote recebe de Deus uma visão sobrenatural sobre a vida de Ana. E ele entrega essa mensagem para Ana. E ele diz: mulher, daqui determinado tempo, tu abraçarás o teu filho. E Ana volta para sua casa carregando aquela visão sobrenatural que ela não tinha recebido de Deus, mas que ela tinha recebido de um homem na qual havia sido revelado algo sobre a sua vida. E a terceira forma de você se mover numa visão sobrenatural é você crer, é você usar a fé que a Bíblia coloca à sua disposição. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. É, queridos, a esperança daquilo que ainda não se vê. Então, a terceira forma de nós nos movermos em visão sobrenatural é você se enchendo dessa fé que não vem através de uma palavra audível da boca de alguém e nem de uma manifestação sobrenatural, divina, mas é algo que naturalmente você busca na palavra. Essa certeza que nasce do coração. Essa certeza que nasce de uma coisa que justamente é real quando você não vê, quando você não pode apalpar. Essa terceira forma talvez seja aquela que você vai usar nesse momento, porque até agora você já orou e Deus não mostrou nada para você. Até agora você clamou e ninguém te ligou, nem te mandou uma mensagem para te dizer, olha, fica tranquilo que vai acontecer isso, isso, isso. Não. Quem sabe o teu grande desafio para esse tempo é se encher dessa fé sobrenatural e começar a ter atitudes que comprovem ela. Quem sabe você sonhou com tantas coisas para esse ano, para o ano que vem,
e você não consegue enxergar mais, porque cada dia que passa, essas coisas estão mais longe de você. Eu quero te desafiar a fazer o que eu tenho feito. Escreva os seus sonhos. Comece a imprimir fotos dos lugares que você estava planejando ir. Faça uma montagem, coloca a tua foto ali junto, imprime, carrega dentro da tua Bíblia, pendura lá na cabeceira da sua cama e olhe para aquilo todos os dias. Porque, queridos, se até a ciência tem se dobrado, a vida com Deus, a palavra de Deus, nós precisamos tirar proveito disso. Houve um tempo em que a ciência caminhava longe, caminhava no caminho oposto da fé. Hoje a ciência já lançou um olhar muito diferente, muito mais atento para a fé. E a ciência tem comprovado que as pessoas que oram, que têm um relacionamento melhor com Deus, se recuperam muito mais rapidamente de enfermidades, que as pessoas que acreditam na palavra de Deus, que acreditam em Deus, que têm um relacionamento com a divindade, elas conseguem uma qualidade de vida muito melhor, um controle emocional muito melhor nos momentos de aflição, de dificuldade. Então nós precisamos tirar proveito disso. Quando nós olhamos para uma imagem, quando nós ouvimos muitas vezes a mesma afirmação, o nosso cérebro ele começa a acreditar naquela verdade, ele começa a mudar o seu funcionamento e, sem perceber, você começa a trabalhar, a colocar todo o seu aparato mental, cognitivo, começa a trabalhar a favor daquilo que você está vendo ou ouvindo. Então se cerque de imagens que dizem respeito ao seu sonho. Se você sonhou com aquela casa maravilhosa que estava nos seus planos, que estava tudo encaminhando para você alcançá-la, pendure a foto dessa casa num lugar que você possa ver todos os dias. Escreva frases que lembrem você da sua fé, ou seja, coloque para fora essa fé que está dentro de você. Comece a trabalhar a favor dos sonhos de Deus para a sua vida. A minha pergunta hoje aqui é: o que você está vendo? O que você quer ver? O que você vai fazer a partir de agora para que aquilo que você não está vendo, você passe a ver, e tudo aquilo que você passar a ver condiga com aquilo que Deus tem preparado para a sua vida? Meu querido, essa palavra é uma palavra poderosa. Essa palavra é uma palavra de vida para você. Comece a ver aquilo que Deus está vendo a seu respeito. É desafiador, mas são as opções que nós temos. E são essas opções que levaram homens e mulheres de Deus que estão na Bíblia a alcançarem o seu propósito. Eu quero orar com você nessa hora. Eu quero aqui profetizar sobre a sua vida. Se você puder fechar os seus olhos aí onde você está, coloque o seu coração no Senhor e ore comigo nessa hora. Pai, nós estamos aqui nesse momento diante da Tua presença e eu creio, Pai, que este vídeo, que essa palavra alcançará muitos corações que nesse momento estão, Pai, tristes, estão abatidos, estão confusos com as vozes que chegam até o seu coração e os seus ouvidos. E por isso nessa hora eu quero em nome de Jesus declarar, Pai, essa palavra de vida. Eu quero declarar aqui que se Eliseu pôde ver aquilo que ninguém estava vendo, nós também podemos. Eu quero declarar aqui que se o servo de Eliseu por hora não conseguia ver as grandes maravilhas que o Senhor estava para fazer, e por uma oração, por um clamor, ele também pôde compartilhar da visão que Eliseu estava tendo. Eu sei que nós também podemos, e por isso profetizamos na vida uns dos outros. Abra os nossos olhos para que possamos ver, Pai, além do desemprego, além das crises que estamos vivendo, crises econômicas, políticas, crises de relacionamento, Pai, pessoas que estão, Senhor, nesse momento
abandonando às vezes até a sua fé, Deus, nós temos a opção de crer. E se não pudermos ver nada, nós ainda temos a opção de fazer como Abacuque, que diante do caos dizia: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na oliveira, ainda que o produto da oliveira minta, que não haja gado no curral, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Que nós possamos, Pai, olhar para o exemplo de Jó, que passou por todo o processo sem ter uma única revelação do que haveria de acontecer, e que em muitos momentos ele só tinha palavras de desânimo sobre a sua vida, chegou até mesmo a amaldiçoar o dia do seu nascimento, mas que em nenhum momento ousou se desacreditar da tua grandeza e da tua bondade. Disse a sua mulher, que falava como louca, pedindo que ele amaldiçoasse o seu Deus e morresse, e fez uma declaração que ecoa em nossos corações até hoje, quando ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. É essa a nossa declaração nessa tarde. Nós sabemos que o Senhor está no controle desse negócio, e a nossa única e exclusiva postura nesse momento é acreditar, seja por uma visão própria, seja pela visão de alguém, ou seja pela visão da tua palavra, que não mente, que é verdadeira e que é fiel. Eu abençoo a tua vida. Eu declaro que essa palavra, como teve efeito sobre a minha vida, como desafiou a minha fé, vai desafiar a sua fé também a crer e ver as maravilhas que Deus vai fazer depois que esse tempo passar. Eu te abençoo em nome de Jesus.